Olá, que tal? Povo, hoje vocês vão descobrir o que significa o olá, que tal que eu falo antes de cada videoaula. Finalmente chegamos à parte de saudações, despedidas e apresentações em língua espanhola, tá? Então a gente vai ver essa partezinha aí referente a vocabulário e uso de língua. Não vou deixar nenhum exercício para vocês. Aqui embaixo vai ficar um resumo, né? Para quem tá no Classroom, vendo isso no Classroom, aqui embaixo tem um resuminho em espanhol. Aí o que vocês vão fazer? Se vocês acharem que alguma saudação, alguma expressão não dá para entender ela em espanhol sozinha, vocês coloquem a tradução que eu vou dizendo para vocês, né? Os correspondentes em português do ladinho para vocês se acharem, tá? As que vocês acharem parecidas não precisa. Tem umas que são bem parecidinhas, não tem necessidade, tá? Primeira coisa, antes de eu passar para a parte da explicação, que na realidade isso é uma explicação também, né? Só não é uma explicação específica do conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Saudações, apresentações e despedidas é um conteúdo que ele é muito cultural, tá? Então tudo depende muito do país no qual vocês estão, o país que vocês vão visitar, ou, por exemplo, a série que vocês vão assistir, o filme que vocês vão olhar, a novela que vocês vão olhar, tá? Cada país tem características de comportamento com relação a essa parte aí de saudações, apresentações e despedidas, que é diferente do outro, tá? Então, a maior diferença que existe é, por exemplo, o comportamento dos latinos, né? E aí a gente se encaixa dentro dos latinos, né? Brasileiro. E dos europeus, por exemplo. Então, quando um brasileiro vai para a Europa, ele fica um pouco desapontado com o comportamento dos europeus, porque os europeus têm um comportamento mais distante, eles parecem ser mais frios, tá? Então, isso são questões de comportamento deles, que são diferentes do nosso comportamento. Então, a gente conhece as pessoas, a gente já chega beijo, abraço, aperto de mão, quando dava para fazer isso antes do coronavírus, não é mesmo? Então, por isso que talvez pra gente até essa questão de pandemia esteja sendo mais difícil na questão de convivência, porque a gente não pode chegar tão perto das pessoas, e para isso, e isso para nós é uma característica muito importante. Para os países europeus, eles não são muito de contato físico, então eles cumprimentam, oi, tudo bom, mas beijinhos e abraços é só para pessoas íntimas. Então essa coisa louca de brasileiro já chegar abaixo, beijo, oi, tudo bom, querido? Eles não são muito não, tá? Eles acham a gente, inclusive, estranhíssimo. E a gente também acha eles estranhos, né? Porque eles são meio geladinhos, assim, meio... não me toque, né? Então, quando a gente aprende características que são, né, relativas à cultura, que são essas coisas de saudações, despedidas, a gente precisa entender que os países, eles funcionam de forma diferente. A gente não pode chegar num país estranho, num país desconhecido, sem ter alguma noção dessas características, porque senão a gente pode se dar mal, tá? Então, a principal característica é essa: os países que são latinos, que são aqui da América, são mais receptivos, digamos assim, com exceção dos Estados Unidos, que eles não gostam de ninguém mais, a não ser deles mesmos. Mas os demais países, as pessoas são mais receptivas, mas mais hospitaleiras, digamos assim. Na Europa é cada um por si, é como se a gente fosse vizinho de um prédio e ninguém se falasse, sabe? Então eles são mais assim, é uma característica deles. Então a gente precisa conhecer essas culturas para não se assustar ou para não passar vergonha, tá? Antes de eu começar a falar sobre as saudações com vocês, outra coisa que é importante: as saudações, elas precisam obrigatoriamente ser adaptadas para o nível de formalidade. O que é nível de formalidade? É nível de intimidade, seres humanos. Eu não posso chegar para a diretora da escola, para o papa, para uma pessoa mais velha que eu não conheço e dizer para ela: falou, CPX, tamo junto, é os guri e pá, beijo, abraço, tapa na bunda. Não posso, né, meus queridos, porque não tem
intimidade para esse tipo de cumprimentos e saudações, tá? Então, precisa ficar claro na mente de vocês que os parça são os parça, com os parça eu tenho mais intimidade, pra, né, abraço, beijo, aperto de mão. Hoje em dia tem que ser só no cotovelo por causa do coronavírus, né? Mas a gente tem que se ligar nessas coisas. Muitas vezes vocês não se ligam que existe essa diferença de formalidade, de intimidade entre as pessoas, e às vezes vocês acabam cumprimentando ou tratando pessoas mais velhas, os próprios professores, a direção da escola, entre outras pessoas, né, que tem um nível hierárquico diferente da gente. Quando eu digo nível hierárquico, eu não tô falando de nível econômico, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de gente que, por exemplo, tá me prestando um serviço, eu tenho que respeitar aquela pessoa, tá? Então é uma hierarquia diferente. Hierarquia igual é meus amigos, meus primos, meus irmãos, tá? Então é essas coisas que vocês têm que prestar atenção. Pessoas mais velhas eu tenho que tratar com mais respeito. Isso não significa que as pessoas da minha idade ou as pessoas mais novas eu tenho que tratar sem respeito. Não! Mas é que, né, quando a gente tem pessoas das mesmas idades, a gente tem uma liberdade de intimidade um pouquinho maior. Tá? Então é aquela coisa. Não é não. Se a pessoa disse não, tu para de fazer o que tu tinha feito na hora, pede desculpas e diz que tu não vai fazer mais. Tá? A gente não é obrigado a acertar sempre com essas coisas, né, de convivência. Mas quando a gente faz a cagada, a gente tem que pedir desculpa. Tá, então voltando pro foco aqui. Cuidem o nível de formalidade. Existem pessoas com as quais a gente pode ser mais brother e outras pessoas que a gente tem que tratar com um pouquinho mais de distanciamento porque o ambiente pede, tá? Então, cuidado. Vamos começar com o seguinte. Vamos começar com as saudações gestuais e aí depois a gente passa para saudações verbais. Saudações gestuais, meu povo, são aquelas que a gente faz com as mãos, basicamente, ou com o rosto. Tá? Então, a primeira saudação gestual é o aperto de mão, que é aquela primeira imagenzinha que vocês têm aqui, tá? Em espanhol, eu posso chamar de uma desconfigurada, ai que ódio, eu tinha deixado tudo bonitinho. Eu posso chamar de apretón de manos, eu posso dizer dar la mano ou estrechar la mano, tá? Que é essa coisa de cada um com a sua mãozinha, né? Que agora a gente não pode mais por causa do coronga. Tenho também a segunda ali, né? Que é o chocar los puños, né? Que é mais característica de jovens. Tenho também do outro lado lá, a terceira e última, que é o high five, né? Que é o toca aqui, mano. Em espanhol, a gente pode chamar de chocar las manos ou chocar los cinco, porque são 5 dedos. E aí a gente tem essas outras aqui. Deixa eu me passar pro outro lado para não ficar em cima dos que eu não disse ainda. Eu tenho também um tipo de saudação ou de, né, cumprimento gestual, que é a piscadinha, tá? Que é uma forma de comunicação. Em espanhol pode ser guiño ou guiñar. Guiño é a piscada. Guiñar é piscar. E é a piscada só com o olho, tá? Quando é com os 2 olhos se chama outra coisa, se chama parpadeio. Tá? Mas aí é diferente. Aí não é saudação. Aí é só piscar o olho mesmo. Tenho também o abraço ou abraçar, né? Se eu estiver falando da ação, que também não dá para fazer ultimamente. E por último, tenho beiço ou besar, que também não dá para fazer. Tá? A não ser que seja com a pessoa que tá aí contigo, dá um beijinho no rostinho da mãe, dizer bom dia, mãe. Ok, desde que esteja se cuidando do coronga, tá? Então, essas são as saudações gestuais mais comuns. Informação importante para vocês que tem a ver com aquela coisa de cultura, que eu disse que os países têm as coisas diferentes uns dos outros e que às vezes a gente pode olhar de fora e pensar o que não deve, tá? Na Argentina e no Uruguai, os homens, os amigos homens, têm o costume de se cumprimentar com um beijinho no rosto, tá? Então, se vocês passarem por algum país, tipo Argentina, Uruguai, ou conhecerem alguém de lá, um homem de lá, vocês não estranhem se eles se cumprimentarem com um beijo no rosto ou se eles cumprimentarem vocês com um beijo do rosto. Não pensem bobagem, tá?
É costume deles fazer isso, tá? Então, é uma característica deles, não significa nada de homo, hétero, bulhufas, não. É uma característica deles. Assim como vocês se cumprimentam dizendo é os guri, eles se cumprimentam com um beijinho no rosto, tá? Normalmente um só. Tá? Mas isso também varia. Tem país que é um beijo no rosto, tem país que é 2 beijos no rosto, tem país que é 3 beijos no rosto, tem país que não pode encostar nas pessoas. Dentro do Brasil a gente tem diferença também. Tem uns estados que é um beijo no rosto, 2 beijos no rosto, 50 beijos, abraço e tal. Agora a gente vai para saudações, despedidas e apresentações verbais, que são as escritas ou ditas, tá? Quando a gente vai escrever essas palavras, a gente precisa usar os sinais de interrogação e de exclamação. Em espanhol, obrigatoriamente, quando eu tô falando de língua escrita formal, tá? No dia a dia, às vezes as pessoas pulam essa regra. Na escrita formal, eu preciso colocar um sinal de interrogação antes da pergunta e outro no final. O primeiro é virado de ponta cabeça. O último é normal. Quando eu vou fazer algum tipo de exclamação ou vou demonstrar a minha admiração, surpresa ou desgosto com alguma coisa, eu tenho que usar também os sinais de exclamação duplos. O primeiro virado do avesso, parece um i, e o segundo normal, como a gente está acostumado no português brasileiro, tá? Para que precisa disso? Em espanhol, eles precisam ouvir ou ler, interpretar o tom de pergunta desde o começo da pergunta ou da exclamação, porque senão eles acham que a gente está afirmando alguma coisa e não perguntando. Ou não, né, se manifestando algum tipo de admiração ou exclamação no sentido negativo, tá? Então, por isso que precisa dos dois sinais. Na internet, as pessoas não usam muito os dois sinais, usam sempre o último e o primeiro às vezes, tá? No celular de vocês, no teclado, existem os dois, existe a interrogação virada e a exclamação virada, é só vocês olharem ali nos caracteres especiais, normalmente tá no 2, né, quando a gente passa para a segunda parte dos caracteres especiais, mas tem no celular de vocês, tá? Então podem usar, queridos. Então, vão fazer uma pergunta em espanhol, antes de escrever a pergunta, coloca o sinal da interrogação virado. Antes de fazer uma exclamação, de manifestar admiração ou desgosto com alguma coisa, bota o ponto da exclamação virado, tá? Pra ficar certinho. Aí agora deixa eu me virar para o outro lado. Ai, com licença que eu vou ter que tomar um gole d'água porque eu já tô meio rouca. Ai, que alegria. Tá. Agora a gente vai para saudações verbais, que são as saudações escritas ou faladas, que podem vir ou não acompanhadas das saudações gestuais, né? Que é o beijo, abraço, aperto de mão, tio Carlos 5, os punhos lá, tio Carlos punho, certo? Então a gente vai das mais básicas para as mais específicas. Como eu disse para vocês têm isso na folhinha aqui embaixo, no Classroom, né? Para quem tá vendo isso no Classroom. E vocês vão colocar do ladinho de cada uma das expressões, se vocês quiserem, né, o significado em português. Se vocês acharem que não precisa, segue o baile e vai para a próxima, tá? Então, saudações verbais mais comuns, tá? Buenos dias ou buen dia, que é o nosso bom dia, tá? Em espanhol, é mais comum usar buenos dias no plural, tá? Porque eles estão te desejando vários dias bons, não é só o dia de hoje. Existem alguns países que já usam de forma informal, ou seja, com os brode, com os parça, com os família, com os chegado. Buen dia. Buen dia seria uma versão mais informal dessa saudação de bom dia, tá? E aí eu tenho as variações para dependendo dos turnos, né? Buenas tardes e buenas noches, que são respectivamente boa tarde e boa noite, também no plural, para desejar mais de uma tarde boa e mais de uma noite boa, certo? E aí, para fechar, que são as mais bagaceirinhas, né? Hola. Hola é o oi. Como eu já disse para vocês na aula de fonética, o H em espanhol não tem som de nada. Vocês vão ler olá e não rola, ok? Obrigada de nada.
tá? Então essas aí são as mais básicas que o povo usa, assim, todo santo dia. Vou me puxar pro lado de cá. Normalmente, quando a gente encontra uma pessoa e vai fazer, né, essas saudações verbais, que é o oi, tudo bom, quanto tempo? Essas saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, elas, se a gente tem, né, algum tipo de intimidade com a pessoa, tá? Então, foco nisso daí. Ou quando a gente quer conhecer a pessoa melhor, né, com intenções segundas, terceiras, né, desde que sejam consentidas. O que é consentida? Que as duas pessoas queiram, tá? A gente usa algumas perguntas que acompanham aquele oi, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Que perguntas são essas normalmente? Normalmente são aquelas perguntas que a gente pergunta, mas de fato a gente não quer saber a resposta da pessoa, que a gente diz, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Como é que tá? Como é que anda? Tá? Então, por isso que eu chamo elas de perguntas cordiais, tá? Porque é uma questão de educação perguntar como é que a pessoa está. Não necessariamente que tu queira saber altas fofocas da vida dela. É mais, né, um hábito, é uma coisa quase que mecânica. Tu nunca diz oi, tu diz oi, tudo bom? E aí, eu deixei para vocês ali aquela expressão que eu uso em todos os vídeos, que é o olá, que tal? Olá, que tal? Pessoas, olá, que tal é oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá? Então, o que tal é o tudo bem? Como é que tá? Tudo belezinha? Tá? Então, normalmente, eles usam junto, combinadinho, o olá e o que tal. Oi, tudo bom? Podem usar separado também, que tal separado, que daí é o tudo bem ou tudo bom. Que tal estás? Ou seja, como é que tu tá? Que a gente perguntaria assim, né? Como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tu vai? Que tal tu dia? Como é que foi o teu dia? Que passa? Ou seja, o que tá acontecendo? O que aconteceu de legal nos últimos dias? Como estás? Que é o como tu tá, como tu vai. E embaixo também, como te vá, como tu vai. Aqui do ladinho, ali na coluna do meio, como vamos, ou seja, como estamos. Depois, como andas, como é que tu anda. Que hais, tipo, o que tá rolando, o que tá passando, o que tá acontecendo, qual é o BO do momento. Que hubo é o que aconteceu, o que houve. E aí, normalmente, quando a pessoa pergunta alguma coisa pra gente, a gente dá aquela retrucada, né? A pessoa pergunta, oi, tudo bom? E aí tu diz, tudo bom, e contigo? Em espanhol eu posso perguntar, e tu? Todas essas que eu acabei de dizer, elas são perguntas informais, ou seja, quando eu sou broderagem mesmo daquele ser humano, tenho a mesma idade, já conheço. Por quê? Em todas essas expressões existe um tom de informalidade, um tom de tu, de tratamento de tu, de gente da gente, entendeu? Pessoas conhecidas. Quando eu não conheço muito bem a pessoa, ou quando a pessoa é mais velha que eu, ou tá numa posição mais alta que a minha, tá? Então, por exemplo, eu sou professora da escola. Então, eu vou falar com a diretora, vou falar com o diretor, vou falar com a madre superiora, vou lá na SEDUC, vou lá na CRE falar com eles. Eu uso um tratamento mais formal, porque eles são, né, meus superiores hierarquicamente, tá? Então, quando eu quero tratar a pessoa de uma forma mais formal, mais educada, né, mais distanciada, quando a pessoa não é meu brode, quando eu tenho que demonstrar respeito por aquela pessoa, aí eu posso perguntar, como está você? Ou só como está, né? Como é que você está, como está, como anda, como leva. E aí eu posso também, se a pessoa, né, perguntou como é que eu estava, eu posso perguntar, e você? Quando eu quero saber como ela vai também, tá? Qual é que é a diferença desses informais para os formais? Nos formais, eu tô tratando a pessoa por você, por você, por senhor, por senhora, tá? Então é um pouquinho mais respeitoso, digamos assim. O tu é o povão bagaceirão, tá? Se vocês forem ver, a diferença vai ser que nos informais eu tenho vários pronomes com T, eu tenho tu, como estás, como te vá, ou verbos terminados em S, né, como andas, como estás. E no você, eu tenho os verbos sem o S do final, ó, eu tenho está, anda, vá.
E tenho também os pronomes relativos aos te. Enquanto nos informais eu tenho tu, te, aqui eu tenho le, ó, como le, ba. Tá? Então o le se refere ao lhe, que seria, né, da terceira pessoa do singular, que é o você do português, certo? Seguindo então, depois que a gente faz as perguntas cordiais, normalmente as pessoas respondem tudo beleza, a não ser que ela esteja com algum problema, esteja assim precisando muito conversar com alguém, que ela vai dizer alguma coisa diferente de que não tá bem, tá? E normalmente, como a pergunta cordial, ela não é realmente interessada em saber como a pessoa está, é mais para estabelecer, né, uma conversa entre as pessoas, as respostas normalmente são positivas, tá? Então aqui eu coloquei as carinhas felizes, as carinhas meia boca, né, boca torta, e as carinhas chorosas para vocês terem uma noção do que é resposta boa, o que é resposta mais ou menos, o que é resposta bad vibes, tá? Então, para qualquer uma daquelas perguntas, porque todas elas têm a ver com como é que você está, como tu tá, tá? Então, aqui seriam as possibilidades de resposta da mais faceira para mais esgualepada, tá? Então, eu tenho estupendo, que tipo, tô demais, tô ótimo, maravilhoso. Eu posso dizer muy bien ou bien e agradecer, né? Muito bem ou bem, obrigada ou obrigado, né? Se eu sou menino. Posso dizer estou perfeitamente bien, ou seja, tô perfeitamente bem. Essas três primeiras são respostas sensacionais. Eu posso dizer também apenas bien, como estás? Bien, bem. Tranquilo, não preciso encher tanto de firula. Se eu não tô muito bem, mas eu também não quero dar muita informação pro ser humano que tá me perguntando, eu digo regular, que é o mais ou menos. Voy tirando é o tô levando, tô indo, tá indo. Assim nomás, que é também mais ou menos, é mais característico do Chile essa resposta. Que são as respostas meia boca, sabe que a pessoa não tá muito bem, mas ela não tá afim de conversar muito. E eu tenho as respostas bad, que é quando a pessoa talvez queira conversar contigo sobre o assunto, né? Que daí ela vai dizer, estou mal, ou seja, tô mal. Não estou muito bem, não estou muito bem. Fatal é a pior de todas. Fatal, vocês sabem, né, que, por exemplo, um acidente fatal, um acidente que resultou em morte. Então, quando a pessoa diz fatal, em espanhol significa que ela tá assim, ó, muito acabada, muito destruída, aconteceu uma coisa muito horrível com ela. E ela tá jogada ao chão, tá? Então, fatal é o pior deles todos. Estou fatal. Lembrando que tanto as perguntas quanto as respostas que eu tô colocando para vocês, elas são algumas possibilidades. Cada país tem suas saudações específicas. Essas aqui vão funcionar na grande maioria dos países, mas os países podem usar coisas completamente diferentes dessas. Então, a gente só vai saber de fato o que as pessoas usam no dia a dia convivendo com essas pessoas. Então, a gente tem essa aprendizagem da escola, que digamos que é uma aprendizagem mais básica, é aquela coisa pra gente se virar. Mas a gente só vai aprender de fato a língua quando a gente conviver, tá? Isso que a gente aprende na escola se chama língua estrangeira. E aí, toda vez que a gente trata uma língua como estrangeira, a gente tem um ponto de vista sobre a língua. Quando a gente vai aprender a língua dentro do contexto, a gente chama isso de língua 2 ou segunda língua, língua adicional. Porque a gente aprende a língua com a língua viva, com ela em movimento. Tá? Então, existe uma diferença entre aprender a língua num contexto de sala de aula, seja esse contexto, inclusive, de cursinho desses, né, que fazem essas aulas de conversação, língua estrangeira, tá? É diferente de tu ir para um país, morar no país e aprender com o dia a dia do país. Ok? Porque existem gírias, a língua se transforma o tempo inteiro. Então, se todo mundo tivesse a oportunidade de ir aprender num país, seria sensacional. Só que o que acontece? Como a gente já viu nas outras aulas, tá? Existem 21 países que falam espanhol, tá? Existe a possibilidade de eu conhecer a língua toda, de cabo a rabo, em cada um desses 21 países? Não existe esta possibilidade. A gente é falante de português e a gente não sabe português todo. Então a gente consegue, né, se virar bem, se comunica bem
mas a gente não sabe tudo, não conhece tudo. A mesma coisa com língua estrangeira, tá? Então, vocês têm nas aulas uma base que vai ajudar vocês, porque vocês precisarem, né, quando forem usar a língua, seja para o objetivo que vocês quiserem, mas não é só isso, tá? Vocês não vão poder sair por aí dizendo, a professora não me ensinou isso, Deus do livre. Obviamente, não sei tudo, eu só ensino o básico do básico, tá? O que dá para ensinar numa aula. Outras perguntas básicas quando a gente quer saber um pouquinho mais de informação das pessoas, tá? Essas aqui é bom para usar quando? Nos Instagram, para usar no Facebook, para vocês que usam Messenger, para mandar recadinho para as pessoas nos joguinhos, tá? Quando vocês estão interessados nos corpos. Essas perguntas são mais pessoais, digamos assim, tá? Aí demonstra um pouquinho mais de interesse. Seja interesse profissional ou interesse pessoal, tá? Então, quais? Eu coloquei dos dois lados as mesmas perguntas, só que usando no informal, que é o tu, e no formal, que é o usted, tá? Então, qual é tu nombre? Qual é o teu nome? Como te chamas? Como tu te chamas, né? Que é a mesma pergunta, só vai mudar a forma. Então, existem várias formas de perguntar a mesma coisa, tá? Quantos anos tienes? Ou seja, quantos anos tu tens? Qual é tu edad? Que é a mesma pergunta de cima, só escrita de uma forma diferente. Donde vives? Onde tu vives? A que te dedicas? É pergunta profissional, ou seja, o que tu faz da vida? Tu estuda, tu trabalha? O a que te dedicas, ele dá conta de tudo isso. De donde eres? Ou seja, de que lugar tu vieste, né? Nasceu onde, meu querido? Qual é o teu telefone? E do outro lado a mesma coisa, só que no você. Qual é o seu nome? Como você se chama? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? De onde onde vive? A que profissão você se dedica? De onde você é e qual é o seu telefone? Então são as mesmas perguntas, só que uma tá no tu e outra tá no você, tá? Que daí é a diferença do nível de formalidade que eu já disse para vocês, tá? Pros mano, pros brother, eu uso tu para as pessoas que são mais velhas, mais, assim, diferença de hierarquia, ou quem eu não conheço, eu uso você, né, por uma questão de educação. Aí as respostas básicas para aquelas perguntas ali que eu fiz são mi nombre es, e aí eu preencho com o meu nome, né? Mi nombre es Gabriela, por exemplo. Me chamo Gabriela, que é outra forma de falar o meu nome, e também existe uma mais básica ainda, que é soy Gabriela. Logicamente que vocês não vão dizer soy Gabriela, me chamo Gabriela, né? Vocês vão usar o nome de vocês, né, queridos? Quando perguntam a minha idade, eu respondo tengo, o número tengo tantos anos. Quando perguntam onde é que eu moro, eu digo vivo em, e a cidade, o bairro. Quando perguntam de onde eu vim, né, qual é a minha cidade de origem, qual é o meu país de origem, eu digo soy de, e digo o nome da cidade, bairro, país. Soy, quando perguntam, né, a que te dedicas? Soy professora, soy estudiante, soy dueña de casa, ama de casa. Aí vocês dizem a profissão, a ocupação. E aí quando as pessoas perguntam o telefone, meu teléfono é tal, tá? Lembrando que essa é a resposta correta, né? Às vezes a gente responde também direto só a pergunta. Como tu te chamas? Gabriela. Tá, então eu posso responder me chamo Gabriela ou só Gabriela, né? Depende do ponto de vista. Depende da rapidez da minha resposta, tá? Quando eu quero me apresentar, ninguém me perguntou nada, tá? E eu quero dizer quem eu sou, né? Normalmente nas entrevistas de emprego são assim, ou o primeiro dia de aula, né? Quando vocês querem se apresentar uns para os outros, o professor vai se apresentar para vocês. Então, soy, me llamo, mi nombre es, que são as mesmas que eu já tinha colocado antes, só que ali a gente podia usar elas como respostas de perguntas, aqui a gente pode usar como propostas de apresentações. E aí, quando as pessoas se apresentam, para não ficar aquele silêncio, né, vácuo, a gente pode dizer algumas, né, exclamações depois dessas apresentações para manifestar que a gente está contente, né? Então a gente pode dizer: "Es un placer conocerte", ou seja, é um prazer te conhecer, é informal porque eu estou usando te. "Es un placer conocerlo ou conocerla", que é mais formal,
é um prazer conhecer você, é um prazer conhecer o senhor, é um prazer conhecer a senhora. Mucho gusto, que é um gosto, é um prazer te conhecer, mucho gusto. O mucho gusto é bastante usado, mucho gusto, muito prazer seria a tradução. Encantado ou encantada, tá? Que é tipo uma honra, a pessoa tá muito feliz que te conheceu. E que bien, quando, por exemplo, a pessoa te conta de onde ela veio ou te dá alguma outra informação e tu diz, que bien. Sabe? Professora, terminei as atividades, que bien. Ou seja, é uma valorização positiva, tá? Despedidas, quando eu quero dar tchau para o ser humano, tá? Todos esses são formas de dizer tchau, tá? Só que daí tem alguns que tem uma diferença no tempo, assim, o tempo da duração. Adiós e tchau, a mesma coisa. O tchau, não sei se vocês sabem, tanto o nosso quanto o dos países que falam espanhol, ele tem origem no italiano, né? O italiano se escreve C-I-A-U, ciao. O tchau dos italianos serve tanto para oi quanto para tchau, tá? Então, quando eu cheguei numa casa, cheguei na escola, eu digo tchau. Quando eu vou embora, eu digo tchau também, tá? Eles que lutem para saber quando é que a pessoa tá chegando ou quando tá indo embora. Mas é tchau para as duas coisas. Em espanhol, a gente tem que cuidar porque não tem o T antes, né? Que em português tem T, C, H, A, U. Em espanhol é só o C, como a gente já viu. O C combinado com H tem esse som de tch, 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 tch. Então, tchau. Hasta pronto e hasta luego significam até logo. Hasta la vista é até a vista, até a próxima vez que a gente se encontre. Não é muito usado, mas por causa do filme lá do Exterminador do Futuro ficou bem conhecidinho, mas não é muito usado. Hasta mañana significa até amanhã. Que te vayas bien, ou seja, que tudo dê certo contigo, né? É informal, porque eu tô tratando de tu. Nos vemos, ou nos vemos pronto, ou seja, a gente se vê, a gente se fala. O pronto significa logo, a gente se vê ou a gente se fala logo. Te veo luego, informal, te vejo logo. Que Deus te bendiga, ou seja, que Deus te abençoe, informal. Que Deus le bendiga é formal, que Deus abençoe você, tá? Então, basicamente, a parte de saudações e despedidas e apresentações é aquilo. E agora, para finalizar, eu trouxe para vocês formas de agradecer e formas de pedir desculpas em espanhol que são bastante usados, tá? Então, formas de agradecer. Gracias é obrigado. Em espanhol não tem diferença de feminino para masculino. Então, tanto as mulheres como os homens dizem gracias. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já se ligaram, mas em português existe uma diferença. A mulher ou a pessoa que se identifica como mulher fala obrigada. A pessoa que é homem ou se identifica como homem fala obrigado. Então, cuidem. Se vocês são meninos ou se identificam como meninos, falem obrigado. Se vocês são meninas ou se identificam como meninas, obrigada, tá? Em português tem essa diferença, dependendo do gênero que a pessoa tá falando, assume obrigado ou obrigada. Se a pessoa é intergênero, se ela tem os dois gêneros, aí eu não sei o que ela usa, tá? Porque o português não deu resposta para isso ainda. Mas, por enquanto, a gente tem essa divisão binária aí, né? Em espanhol eu também posso intensificar, posso dizer muchas gracias, que é muito obrigada. Posso dizer muchísimas gracias, que é muitíssimo obrigada. A pessoa tá super faceira. Estou muito agradecido, estou muito agradecido. Te lo agradezco, informal, porque tem o te, né? Te agradeço. Se lo agradezco, formal, porque tem o se, ou seja, agradeço a você. E que amable, ai, que fofo. Que amável, que querido. Em português a gente diria que querido. No português do Rio Grande do Sul, não é mesmo? A gente diz que querido. E aí, para pedir desculpas, tá? Em português é pedir desculpas. Em espanhol é pedir desculpas. Por isso que muitas vezes a gente dá umas erradas, às vezes português, espanhol, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque tem muitas palavras que a gente
tem ainda um pouquinho de referência do português antigo gaúcho, que é bem parecido com o espanhol que eles usam até hoje. Então, por isso que às vezes a gente faz umas confusões, tá? Então, é pedir desculpas em português, pedir desculpas em espanhol. Então, formas de pedir desculpas em espanhol. Lo siento, ou lo siento mucho, ou seja, sinto muito, ou tipo, tô sentida. Desculpa, ou desculpe, aí tem diferença do uso do verbo desculpar, tá? Desculpar é informal, desculpe é formal. A mesma coisa com perdonar. Perdona, informal, perdone, formal. Lo lamento, ou seja, sinto muito. No sabes quanto lo siento. Aí é informal porque eu tô usando sabes com S, tá? Então, tu não sabe o quanto eu tô, assim, triste com isso, sinto muito. Não sabe quanto lo siento, aí é formal porque não tem o S. Olhem que letrinha faz a esculhambação, tá? Você não sabe o quanto eu sinto, o quanto eu me importo. Te pido perdón ou desculpas, ou seja, te peço perdão ou desculpas, é informal porque eu tô usando te. Le pido perdón ou le pido desculpas é formal porque eu tô usando o le, que é o lhe do português. Peço-lhe perdão, peço-lhe desculpas, tá? Olha aí, até eu já quase me confundi nos português e espanhol da vida. Povo, eu acho que é isso, a não ser que eu esteja completamente pirada, mas eu acho que terminou. Terminou. Povinho, não vou deixar, então, exercícios para vocês. Nos vemos semana que vem. Peguem a folhinha que eu deixei aqui embaixo. E aí, vocês guardem essa folhinha, imprimam, colhem no caderno, copiem, façam o que vocês quiserem, mas tenham essa folhinha. E aí, do ladinho, vocês coloquem, né, os sinônimos em português daquelas expressões ou palavras que vocês, olhando sozinhos depois no caderno ou na própria folha, vocês não vão conseguir identificar sozinhos, tá? Tem algumas que são bem parecidas, mas tem outras que são diferentes, como eu já disse. Beijos e até semana que vem.